Boa noite a todos e todas. O professor Dionísio até não comentou, mas eu acho que vale a pena eu comentar aqui que essa palestra nasceu de uma provocação de e-mails que nós trocamos na internet, né? Não só entre eu, o professor Dionísio, mas vários que estavam naquele momento no debate. Alguns de nós reagimos, né, e discutimos, debatemos. Esse e-mail agora diminuiu um pouquinho, né, as reações, mas ele continua ainda com respostas muito boas, né, com histórias, com contribuições, de lado a lado, convergências e divergências, mas foi muito saudável, foi muito interessante esse debate que nós fizemos no espaço virtual. E eu ia justamente conversar com o professor Dionísio que a gente tivesse um dia teológico com este assunto, porque ele estava bombando na internet, não só nos nossos e-mails, mas em outros lugares também, nos blogs, e alunos de outras faculdades, inclusive onde eu dou aula, já estavam vinculando o tal do vídeo, né, relacionado a alguns pastores conhecidos no cenário brasileiro, e aí começou esse tipo de discussão. E aí, antes até que eu falasse com o professor Dionísio, ele já veio com a ideia também, né, de trazer esse dia e a gente fazer esse debate que eu acho que é bastante saudável, e a gente precisa mesmo, como evangélicos, ter esses fóruns de debate e saber todas as posturas, todas as informações, né? A gente às vezes fala das coisas sem ter exatamente verificado daquilo que está falando, né? E é justamente para sanar um pouquinho disso, já que o tema diz respeito ao Programa Nacional de Direitos Humanos, é que eu queria contar um pouquinho da história dele, né? Então eu vou ler um trecho aqui de texto que fala mais ou menos a origem, né, do Programa Nacional de Direitos Humanos até ele chegar a essa terceira edição, que é a edição que está sendo debatida e colocada como sendo de um governo específico, né? Então, o Programa Nacional de Direitos Humanos começou a nascer quando o governo brasileiro assumiu um compromisso público em 1993. Não é 2010, é 1993, na época do governo Itamar Franco, de adotar as diretrizes e princípios emanadas da Conferência Mundial de Viena, organizada pela ONU. Naquele evento, o Brasil anunciou que formularia e implementaria uma política nacional de direitos humanos. Como desdobramento, o Poder Executivo Federal apresentou um anteprojeto de Programa Nacional de Direitos Humanos, que foi discutido no âmbito da primeira Conferência Nacional dos Direitos Humanos, realizada em 1996. Diversas propostas foram elaboradas, consolidando a conferência como momento-chave da elaboração do Programa Nacional de Direitos Humanos. O Poder Executivo recolheu as propostas, muitas das quais emergiram de debates prévios, organizados por região e por setor de atividade. Algumas dessas propostas foram incorporadas ao programa e outras serviram de orientação e informação para o trabalho de acompanhamento e aperfeiçoamento. Depois da discussão ocorrida durante o processo da primeira conferência, o Programa Nacional de Direitos Humanos foi instituído em 1996 pelo Decreto 1904/96, do presidente Fernando Henrique Cardoso. Passados 8 anos na elaboração da Constituição Federal, o Programa Nacional de Direitos Humanos foi o primeiro documento a traçar as diretrizes nacionais que orientavam a atuação do poder público no âmbito dos direitos humanos. As demandas sociais desta época, pós-ditadura, se cristalizaram prioritariamente em torno da garantia dos direitos civis e políticos. São justamente os direitos que a gente chama de primeira geração, que todo país conquista assim que consegue a sua liberdade e a sua autonomia. A segunda Conferência Nacional dos Direitos Humanos, realizada em 1997, focou-se na avaliação crítica do Programa Nacional de Direitos Humanos para apontar caminhos para a consolidação do programa, a implantação do Programa Nacional de Direitos Humanos e sugestões para seu aprimoramento
também foram discutidas na terceira, quinta e sexta conferências nacionais. Além dos debates nessas conferências, propostas de atualização foram discutidas em seminários regionais, com ampla participação de órgãos governamentais, de entidades da sociedade civil, sendo posteriormente registradas e consolidadas pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP. Após esforços de sistematização, aglutinação e consulta aos ministérios e órgãos da área social, sob a coordenação da Casa Civil da Presidência da República, chegou-se a um texto de 500 propostas, consideradas todas as categorias de direitos. A então Secretaria de Estado dos Direitos Humanos realizou ainda consulta pública através da internet, dela resultando, após correções e ajustes finais, o texto do Programa Nacional de Direitos Humanos 2, com 518 propostas e ações governamentais. O programa foi assim revisado e atualizado em 2002, com o lançamento do Programa Nacional de Direitos Humanos 2, por meio do Decreto Presidencial 4.229/02, incorporando os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, ou seja, direitos de terceira e quarta geração. As proposições do Programa Nacional de Direitos Humanos 1 e 2 pretenderam orientar a concretização e promoção dos direitos humanos no Brasil pelas vias política, jurídica, econômica, social e cultural. Baseado em princípios estabelecidos nos tratados internacionais de direitos humanos, o Programa Nacional de Direitos Humanos foi fruto de uma iniciativa conjugada entre governo e sociedade civil no sentido de efetivar a orientação democrática prevista na Constituição Federal. Considerando que o Programa Nacional de Direitos Humanos deve ser o documento orientador das políticas nacionais de direitos humanos e que, para isso, deve ter a capacidade de responder às demandas contemporâneas da área, é necessário que se faça periodicamente a sua revisão e atualização, no sentido de avaliar o que se tem, o que foi feito e o que deve passar a ser incorporado como desafio. Então, nesse momento de avaliação e legitimação de prioridades, cabe conhecer e reconhecer novos e tradicionais agentes atuantes dos direitos humanos, a dinâmica das interações entre esses atores e os atuais espaços de participação, construção democrática e monitoramento da política nacional de direitos humanos no país. A terceira edição, que é essa aqui de discussão, né, do Programa Nacional de Direitos Humanos, assim como a 11ª conferência, pretendem reforçar os ideais de universalidade, independência e indivisibilidade dos direitos humanos. Para tanto, cabe reafirmar o desafio político e metodológico de tornar mais sólidas, coesas e associadas às múltiplas dimensões dos direitos humanos, quer sejam os direitos civis e políticos, quer sejam os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Para isso, as discussões da 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos resultou na definição de propostas para o próximo Programa Nacional de Direitos Humanos, que é esse que nós estamos tendo agora, o terceiro. Não pode ser realizado em torno de temas específicos, mas dos seguintes eixos orientadores transversais. Primeiro, universalizar direitos em um contexto de desigualdades. Segundo, violência, segurança pública e acesso à justiça. Terceiro, pacto federativo e responsabilidades dos 3 poderes, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Quarto, educação e cultura em direitos humanos. Quinto, interação democrática entre Estado e sociedade civil. E sexto, desenvolvimento e direitos humanos. Isso eu retirei do subsídio para a revisão e atualização do Programa Nacional de Direitos Humanos, que foi feito em julho de 2008, ou seja, dá um pequeno histórico. E na época, em 2008, estava previsto um documento que pudesse colocar ou listar como é que era os mais de 500 temas dos direitos humanos na primeira edição, na segunda edição e na terceira edição. Então, este documento, você consegue visualizar quais foram as mudanças nesse período de tempo aí, desde Itamar Franco, desde essas discussões todas, até chegar a esse período do governo atual.
que é onde nós estamos vivendo a possibilidade do Programa Nacional de Direitos Humanos terceira edição. Portanto, o Programa Nacional de Direitos Humanos vem de fóruns e conferências realizadas pela sociedade civil e não de algum governo específico. O Brasil é, inclusive, signatário de vários tratados internacionais de direitos humanos, através dos quais se comprometeu em respeitar, garantir e promover os direitos reprodutivos das mulheres e a modificar os cenários do aborto no país, que é o nosso assunto. Ou seja, isso que o Brasil está propondo não é novidade enquanto documento e não é novidade enquanto signatário, ou seja, aquele que assina acordos de direitos humanos já há muito tempo. E alguns gritos, na verdade, estão tentando modificar algo que já estava previsto, o que é natural e que até é saudável que seja assim. Uma vez que estamos vivendo um Estado de Direito, um país democrático, é importante que setores da sociedade possam lançar a sua voz e as revisões possam ser realizadas de acordo com a necessidade, como nós estamos vendo aqui, inclusive numa terceira edição de um Programa Nacional de Direitos Humanos. A reclamação é que o Brasil já tinha assinado internacionalmente algo e agora, no próprio país, está tentando propor outra coisa. O Programa Nacional de Direitos Humanos, inclusive, a título de esclarecimento também, muita gente imagina que o Programa Nacional de Direitos Humanos é um código legal, e não é. É uma carta de intenções. A gente sabe que para que direitos humanos eles possam funcionar, para que eles possam acontecer, em determinados países ou em determinados territórios, é necessário algum tipo de política. Às vezes criar uma carta de intenções, às vezes criar até mesmo um código legal para que a coisa possa acontecer. Acho que um dos melhores exemplos é o Código do Consumidor. O direito do consumidor não surgiu a partir do Código do Consumidor. Isso é um equívoco. O direito do consumidor já pré-existia. A Constituição Federal nos dava esse direito de reclamação na nossa relação de consumo. Mas como não funciona, como isso é desrespeitado, foi necessário criar um código para que acontecesse e funcionasse o respeito da nossa relação de consumidor. A mesma coisa aconteceu com o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Não precisa criar um código para respeitar a criança e adolescente. Os direitos da criança e adolescente devem ser protegidos e garantidos mesmo sem código nenhum, porque isso é inerente à criança e ao adolescente. Não precisa alguém dizer isso, mas precisou criar um código, precisou criar um estatuto para que pudesse dizer como funcionam tais direitos. A mesma coisa acontece com o Programa Nacional de Direitos Humanos. Quando ele começa a não funcionar em determinados setores da sociedade, é necessário criar alguma coisa que diga, é assim que precisa funcionar, senão não vai. A Constituição prevê garantias de direitos, mas só que nós não vamos atrás deles. E os direitos não caem do céu, né? Eles precisam ser conquistados. Existe uma história de conquista de direitos humanos nos diversos setores da sociedade, inclusive mulheres. E quando isso não é respeitado, é necessário que se crie algum documento, para dizer, olha, tem que ser feito assim. Então, o Programa Nacional de Direitos Humanos, na verdade, é um código de intenções que possa ajudar, orientar, nortear as ações, não só das pessoas, das relações, mas também das políticas, especialmente as políticas públicas, da qual faz parte não só o Estado, mas também o setor da sociedade civil. E um dos grandes problemas com relação ao Programa Nacional de Direitos Humanos e à mulher, especialmente a questão do aborto, e que a gente tem percebido isso, e isso é um risco, é um perigo a ser evitado, é a criminalização da mulher.